Marcos, olha só. Falamos de Deus, falamos de tudo, mas olha só. Jesus Cristo e o Espírito Santo no que diz respeito à preservação da salvação. Hebreus capítulo 7, verso 25, fala que Jesus Cristo ele intercede por nós continuamente. Ininterruptamente, ele intercede por nós. Olha só, portanto, pode também salvar totalmente os que estão por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus ele está falando que Jesus pode também salvar totalmente, ou salvação total, né? Os que por ele chegam a Deus. Por quê? Porque ele vive intercedendo por nós continuamente, sempre intercedendo por nós continuamente. Entendeu? Então Jesus fala que ele nos salvou totalmente, ou seja, ele te salvou total. Ele não só deu início à sua salvação, ele te salvou totalmente. Né? Ou aqueles que por ele chegam a Deus. Essa é uma explicação, uma linha cerne para entender, Marcos, a questão da preservação eterna, né? da salvação eterna. Então, ele fala que ele intercede por nós, mas ele intercede por quem? Por aqueles que ele fez chegar a Deus. Ele intercede por esses eternamente. E o Espírito Santo, Marcos, onde que entra o Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos selou. Você sabe o que é nos selar? É nos marcar de uma forma que não se desmarca. Tá? Então, veja bem, ele fala, olha só, o Espírito Santo é lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, né? Muito memorizado aí por todos aqueles que estudam essa questão, dessa doutrina. A nossa herança, o que a gente herdou, Marcos? A salvação. Quando o assunto é herança, você concorda comigo que a Bíblia está falando de herdar a salvação? Herdar o reino? Né? Correto, se a Bíblia trata herdar o reino, que é herdar a salvação, herança, então tem a ver com a salvação. Esse é o tema. Então, Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, olha o que diz. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. E aí ele fala, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade. Marcos, olha só que interessante. Como nós pecamos todos os dias, nós estamos vivendo, infelizmente, na natureza pecaminosa, somos pecadores. Não tem ninguém que não pecou hoje. Essa é a realidade. Esse o choque de realidade é esse. Buscamos a santificação como? Lutando contra o pecado. Mas nós somos pecadores. Paulo falou, cheio do Espírito Santo, dos pecadores eu sou o pior. Por que vem de lá o seu pentecostal, o seu arminiano acreditar que é santo no que diz respeito a não ser pecador? Não pode. Não pode. Entendeu? O pessoal que fala que sobe para o monte e volta no tutano é um tutano apodrecido. Essa que é a verdade. Porque não reflete a sua própria natureza. Ou seja, quanto mais eu oro, mais eu tenho que reconhecer minha própria natureza como falho e pecador diante de Deus. É a graça maravilhosa que nos mantém salvos. Então, veja bem, a palavra está falando que enquanto eu estou aqui, enquanto eu não recebo herança, eu recebo um penhor, Marcos. Que penhor é esse? Esse penhor é o Espírito Santo que está em nós, né, que um dia será retirado aquele que detém o pecado, ou seja, o Espírito Santo. Então, enquanto nós estamos na natureza pecaminosa, infelizmente, o Espírito Santo está em nós, para que nós não fiquemos desprezíveis diante de Deus. Então, isso é até que haja o resgate da propriedade, que é a herança da eternidade, que é a salvação. Então, o que Deus fez? Esse versículo está falando, enquanto vocês não herdam a salvação eterna, eu deixo o Espírito Santo convosco como penhor, até vocês resgatar a sua propriedade, que é a salvação, que é a vida eterna. Entendeu a questão, Marcos? Sim, então, correto. Olha só, para poder entender essa questão, olha só, mesmo nas quedas, Jesus Cristo intercede por nós, para que a gente não despedace, não desapareça para sempre. Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, aquela passagem muito bem lembrada, que diz o seguinte, que Pedro, eis que Satanás reclamou para peneirar você como um trigo. Jesus falando com Pedro, né? Satanás quis levar Pedro.
Aí olha só, eu porém roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Então, enquanto tem um que está quase desanimando, quase perdendo a fé, Jesus Cristo está intercedendo para que essa fé não se enfraqueça e ele não perca a salvação. Né? Olha só, lembrando Jeremias capítulo 32, verso 40, que eu já citei, que Deus colocou em nós o seu temor para que nós nunca nos apartemos de Deus. Correto.